Olá, meu nome é Bruno Fraga, sou professor de matemática aqui em Goiânia. Eu estou começando nesse vídeo uma série de episódios aí a respeito de técnicas, métodos, para o aluno estudar matemática para provas de concursos e vestibulares. Esse primeiro vídeo, inclusive, é um vídeo para a gente se conhecer um pouco melhor. Então eu vou me apresentar rapidamente e depois eu vou propor algumas questões para que você pense ou reflita a respeito de qual é a sua situação em relação à matemática, para que você mesmo possa se conhecer um pouco melhor. Bom, eu sou professor de matemática há 18 anos, mas eu sou formado, na verdade, em engenharia mecânica pelo ITA. Mas eu nunca exerci essa profissão. Eu sempre trabalhei na área de educação, sempre como professor de matemática. E nesses 18 anos de trajetória, eu já conversei, obviamente, com centenas de alunos a respeito do conteúdo e a respeito também sobre a maneira com que eles lidam com a matemática, os medos, as dificuldades, as inseguranças. Então, nesse tempo todo, eu fui juntando muita informação a respeito disso e, especialmente nesse período de pandemia que a gente está passando agora, eu parei para refletir muito sobre essas questões e resolvi criar, então, uma série de vídeos para ajudar, dentro da minha experiência, o aluno a encontrar o melhor método de estudo para ele, a melhor forma dele estudar. Nem todo mundo precisa estudar matemática da mesma maneira. E é isso que a gente vai discutir ao longo de 12 vídeos dessa série que eu vou propor para vocês. A proposta aqui, obviamente, é ajudar, ou seja, ninguém vai querer impor nada como o melhor método, nada disso. São só orientações que você pode seguir se quiser melhorar um pouco o seu desempenho em algumas situações do seu estudo. E a minha ideia nessa série é justamente passar dicas bastante práticas mesmo. Você encontra muitas sugestões interessantes sobre estudo de matemática, mas geralmente falta um pouco mais de praticidade sobre isso, e é justamente por causa disso que eu vou esticar um pouquinho essa série, em vez de ser só um vídeo ou dois. Matemática não é uma matéria fácil, principalmente para os alunos. Então não dá realmente para querer resolver de maneira muito séria, certos problemas e dificuldades dos alunos em 10 ou 15 minutos. A gente vai ter que gastar um pouco mais tempo conversando para que você possa encontrar realmente um caminho de maneira muito prática do que fazer, de como proceder para aprender mais matemática. Então, nesse vídeo especificamente, o nome é triagem. E pense que triagem, quando você vai em um hospital, por exemplo, ou vai em algum tipo de repartição pública, às vezes você vai ter lá um balcãozinho em que tem um atendente que está ali só para descobrir o que você quer, o que você precisa, e aí ele vai te orientando aonde você tem que ir para poder seguir o tratamento que você precisa, ou a consulta que você precisa, ou o serviço que você precisa, onde é que você vai procurar para encontrar exatamente aquilo que você quer. Então hoje é como se eu fosse esse atendente e eu estou virando aqui para você para perguntar, em primeiro lugar, perguntar duas coisas, mas em primeiro lugar, o que está te trazendo aqui? Qual é o seu anseio em termos de vestibular ou curso e que te trouxe para querer aprender um pouco mais de matemática? E mais especificamente, essa série que estou começando aqui é voltada especialmente para o aluno que responder que o anseio dele, ao final desse ano, ao começo do ano que vem, é conseguir fazer uma boa prova do Enem. Então você me fala assim, não, meu objetivo é FUVEST, meu objetivo é provas militares. Pensa aí, qual que é o seu grande objetivo, qual é o sonho de curso que você pretende fazer, qual é o caminho que você está pretendendo trilhar, e nesse caminho, onde é que se encaixa a matemática? Se a sua resposta realmente for a prova do Enem, então essa série de vídeos é para você. Se você me responder que o seu objetivo é FUVEST, ou outras paulistas, ou provas militares, ou outros concursos em geral, você procura aí no meu canal que em breve vou gravar séries também a respeito desses outros propósitos. É que eu acho que uma das coisas que orienta muito o estudo do aluno, para que ele não fique muito divagando, muito perdido, é justamente saber aonde você quer chegar. Porque estudar para a prova do Enem não é a mesma coisa de estudar para a prova da FUVEST, ou da UNB, ou a prova do ITA, ou uma prova militar em geral, enfim. Você tem que saber aonde você quer chegar, porque isso faz parte da orientação que eu poderia te passar de como estudar melhor para a prova de matemática. Bom, então se você está pensando na prova do Enem, eu queria comentar inclusive uma coisinha específica da prova do Enem e que não vale para as outras provas e que talvez sirva como um aspecto motivador a mais para você estudar para a prova do Enem. Como todo mundo sabe, a prova do Enem é uma prova um pouco diferente das outras pelo sistema de correção que é usado, uma teoria que é chamada Teoria da Resposta ao Item, ou TRI, que fundamenta o cálculo da nota. É um sistema muito complexo, é como se fosse um tipo de caixa preta para a gente, ninguém entende muito bem como é que funciona. Há umas ideias gerais sobre isso que a gente vai comentar,
mas no fundo é um mecanismo um pouco misterioso, vamos dizer assim. E esse mecanismo de correção cria certas situações que, se o aluno não se atentar desde o começo, isso vai acabar afetando negativamente o estudo dele, não só de matemática, mas de outras disciplinas também. O que eu estou falando é que a TRI cria umas certas distorções entre as áreas do conhecimento que se reflete nas notas que você vai receber. Alguns alunos talvez já saibam disso, mas é bom ver essa informação, porque essa imagem vai deixar mais claro quando você recebe seu boletim com a nota do Enem. Dá uma olhadinha aí na tela. O que você está vendo aí projetado é um tipo de gráfico aí que traz quais foram as notas máximas de cada área nos anos 2019, 2017, 2015, 2013. Eu peguei anos espaçados assim para a gente poder cobrir um período maior e você perceber que essa tendência que eu vou comentar agora sempre ocorreu. Primeira coisa, essas notas são as notas máximas que geralmente estão associadas a alunos que tenham gabaritado essas provas. Basicamente é isso, todas as áreas têm alguém gabaritando a cada ano do Enem. Pode não ser muita gente, mas todo ano tem gente gabaritando matemática, gente gabaritando natureza, humanas, linguagens, etc. Então essas notas, se eu não estiver enganado, todas elas se referem a alunos que gabaritaram essas provas em cada ano desses. É lógico que não é o mesmo aluno gabaritando tudo, né? Mas cada aluno vai gabaritando alguma coisa e tal, e aí surge esse gráfico das notas máximas. Dá uma olhadinha comigo. Em 2019, ano passado, a nota máxima de redação foi 1000. Todos os anos é assim. E a redação tem um detalhe fundamental, né? Que a redação ela não é corrigida pela TRI, ela é corrigida da maneira normal, vai ter um corretor lá avaliando a sua redação. O fato da redação chegar na nota 1000 ou uma nota muito alta para quem tem bons desempenhos, torna a redação a área mais estratégica do Enem no primeiro momento. Mesmo, olha o que eu vou falar, ó, mesmo quando o peso da redação não é tão alto, o aluno que vai disputar algum curso que seja um pouquinho mais difícil, engenharia, direito, medicina, ele jamais pode se dar o luxo de abrir mão da redação, fazendo uma redação mais ou menos, por exemplo. Ele tem que se dedicar na redação, mesmo quando o peso da redação no curso dele não é tão alto. É porque a redação é uma das poucas áreas que te dá condições de tirar uma nota muito alta para jogar a sua média final para cima. Então isso é importante de qualquer jeito, mesmo que você tenha feito uma análise dos pesos e tenha visto que a redação talvez para o seu curso não tenha um peso tão alto. Ela é estratégica. Só que a redação tem um detalhe. Todo mundo já está sabendo que a redação é fundamental. Não estou te falando aqui nenhuma novidade, ou seja, não é que estou te passando uma dica que ninguém pensou. Todo mundo já sabe disso. Então, ir bem na redação deixou de ser um diferencial, como talvez fosse em 2011, 2012, 2013, e passou a ser uma condição obrigatória para o aluno poder disputar as vagas dos cursos mais difíceis. Se o aluno não for bem na redação, ele já está meio fora da disputa para esses cursos que eu citei. Então, isso não é mais um diferencial, é simplesmente uma condição, uma regra. Agora, acompanhe no gráfico aí, no ano 2019, qual foi a segunda área que teve a maior nota máxima para o aluno que conseguiu gabaritar, né? Foi a prova de matemática, com 985,5. Depois vem natureza, depois humanas, depois linguagens, já bem abaixo da nota de matemática. A nota de matemática é sempre alguma coisa muito próxima de 1000 para o aluno que chega próximo de gabaritar, ou que tenha gabaritado eventualmente. Inclusive em 2015 você vai ver que a nota mais alta foi justamente a de matemática, foi um ano em que a matemática gerou uma nota maior do que 1000 para o aluno que gabaritou a prova, ou para os alunos que gabaritaram. Então o que você está vendo é que em todos os anos a tendência de maneira geral é que a redação seja a nota mais provável do aluno chegar perto de 1000, né, se ele tivesse dedicado, se esforçado, etc. E a segunda matéria com mais chances de dar nota muito alta para ele, se ele tivesse esforçado, é a matemática. Isso é assim desde 2009, quando começou esse formato atual, e tem muito a ver com o mecanismo de correção da TRI. Ela acaba valorizando mais o aluno que se destaca nas matérias em que quase todo mundo vai mal, e acaba ajudando menos o aluno que vai bem na matéria que todo mundo costuma ir bem. Então, não é que as outras matérias não sejam importantes, é óbvio que são. Mas eu estou chamando a atenção de que, assim como na redação, muito aluno já se conscientizou da importância estratégica dessa prova, a matemática também deveria chamar a atenção, deveria pensar, o aluno deveria pensar exatamente da mesma maneira em relação à matemática. A matemática é uma prova mais difícil, mas se o aluno consegue se esforçar e fazer uma boa prova, ele consegue notas mais altas do que nas outras áreas.
Inclusive, no ano passado, teve alunos conseguindo atingir nota 800, que é uma nota boa demais em matemática, acertando 30 questões, acertando 30 exercícios. Em outras áreas, para o aluno chegar em 800 pontos, ele tem que acertar mais de 40 exercícios, geralmente. Então, existe na matemática essa importância devido à maneira que a TRI corrige as provas, de que ela se torna muito estratégica como uma área em que você consegue atingir boas notas, mesmo sem ter um desempenho extraordinário, um desempenho espetacular. Se você fizer uma boa prova, a sua nota vai transparecer um desempenho muito bom. Em outras áreas fica uma sensação de injustiça, de que às vezes fez uma excelente prova e a nota parece não transparecer isso. Então não deixe de lado essa matéria que é tão estratégica no Enem, mesmo quando o peso dela não é tão alto na sua área, porque assim como a redação, a matemática é a outra área que seria mais plausível você conseguir atingir notas acima de 800 pontos se você conseguir fazer uma boa prova. Essa boa prova, é lógico que não é uma coisa fácil, assim como na redação também não é fácil tirar uma nota acima de 900 pontos, mas tem um método, tem um caminho para isso, que é o que a gente vai discutir nessa série de vídeos. Ok? Depois dá uma olhadinha com calma nesse gráfico, você percebe que em quase todos os anos a relação é sempre a mesma. As notas das outras áreas ficam 100 ou até mais pontos abaixo da nota de matemática. Ok? Isso tudo que eu falei até agora, pessoal, é coisa para a gente refletir a respeito do Enem, que talvez já conheça bem, mas é sempre bom reforçar, porque são conhecimentos que te ajudam a motivar para a matemática do Enem. Mas tem um outro aspecto que eu queria que você pensasse a respeito, além da questão de se focar realmente para o Enem, se esse for seu objetivo, começar a orientar sua cabeça para isso, para as prioridades que o Enem vai te trazer. Tem um outro aspecto que eu queria questionar hoje, para te conhecer também um pouco melhor. Em que nível você se encontra nesse momento? Em que nível na matemática você está agora? E essa é uma pergunta que parece uma pergunta meio subjetiva, o aluno fica pensando um pouquinho, às vezes ele vai falar sobre o sentimento dele, de que ele acha que ele sempre foi um aluno fraco em matemática, ele acha que nunca melhorou, ele pensa que tem, sei lá, 14, 15 anos de evidências de que ele é um aluno com grandes dificuldades em matemática, então isso traz à mente, às vezes, memórias muito negativas. Mas eu quero propor aqui que quando a gente falar de prova do Enem como objetivo, essa pergunta sobre em que nível você está agora não é só uma pergunta subjetiva como parece. Existem possíveis critérios para você avaliar isso melhor. Como é que você foi na última prova do Enem que você realizou? Na última prova do Enem que você fez? E aí quando eu estou falando da última prova do Enem, imagine que o Enem do ano passado. Você fez a prova do ano passado e teve um certo número de acertos. A minha pergunta não é sobre a nota TRI. Eu quero avaliar com você o número de acertos que você teve nessa prova. E dependendo desse número de acertos, a gente vai criar alguma classificação aqui sobre o nível em que você estaria. Não é nada muito engessado, mas é para você ter uma referência para as próximas aulas que nós teremos aqui, para os próximos episódios da nossa série. Então imagine o seguinte, você fez uma última prova do Enem, ou um último simulado, ou uma prova do Enem PPL que você pegou de ano anterior. Enfim, você pegou uma prova antiga e fez essa prova como se fosse uma prova para valer, com o tempo ali meio cronometrado e tudo mais. Se você não fez isso ainda, aqui embaixo na descrição eu vou deixar uma prova, por exemplo, do Enem PPL, para que você possa fazer, tirando só o tempo que seria para a prova de matemática, que é por volta de 2h30, para você poder se conhecer um pouco melhor. Não importa em que nível você esteja, faça essa prova ou pense como é que tem sido o seu desempenho em provas recentes que você tenha feito. E aí eu vou criar a seguinte classificação. Se você é um aluno iniciante, para mim, iniciante significa um aluno que tem acertado de 0 a 19 questões na prova do Enem mais recente que ele tenha feito, ou no simulado mais recente que você realizou. Tá? Às vezes o aluno fez a prova do Enem ano passado, mas já estudou bastante esse primeiro semestre e já melhorou. Então é melhor pegar uma outra referência. Pega um simulado que você tenha feito ou a prova que eu deixei aí embaixo para você ter um cenário mais realista para esse momento. Né? Então iniciante ou principiante, vamos colocar assim, é o aluno que tenha feito de 0 a 19 acertos. Tá, ok? Intermediário é o aluno que tenha conseguido de 20 a 30 acertos. Isso já é mais difícil, a gente pode tirar conclusões importantes a respeito desse outro desempenho, então é lógico que faz muita diferença no estudo que esse aluno vai ter. Esses dois alunos aí, o intermediário e o iniciante, eles não podem estudar da mesma maneira, não faria o menor sentido isso. E infelizmente é o que mais acontece. A pessoa procura na internet alguma coisa para estudar,
ou vai para um cursinho achando que tem que seguir o efeito manada do que todo mundo está fazendo, e ele acha que tem que se preparar igualzinho todo mundo. Não é assim. E quanto mais difícil é o conteúdo, como no caso da matemática, pior ficaria esse tipo de cenário em que o aluno acha que tem que fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo, tá? E aí tem o aluno avançado também. O aluno avançado é que fez de 31 a 40 acertos. É lógico que esse aluno está em outro patamar, ele pode fazer um outro tipo de preparação para tentar subir mais um pouquinho a nota dele. É que esse aluno avançado, como já está no nível mais alto, a curva de aprendizagem é uma coisa meio cruel com esse aluno. É que agora ele vai ter que se esforçar muito para subir um pouquinho o desempenho dele. Enquanto o aluno iniciante, se fizer o mesmo esforço, ele consegue muito mais acertos na evolução dele do que o aluno avançado. De qualquer maneira, esse aluno avançado também está interessado em melhorar. E ele tem coisas para fazer para isso. Mas não são as mesmas coisas que o aluno intermediário ou o aluno iniciante vão fazer. Percebe? Tem que ser coisas diferentes. Não faz o menor sentido esses três grupos de alunos fazerem o mesmo roteiro, o mesmo tipo de preparação, usarem o mesmo material. Nada disso faria muito sentido. Então, no fundo, o que ele tem que fazer é procurar algo que ajude ou melhore o nível que ele está nesse momento. E se é um nível avançado, tem jeito de melhorar sim. É uma melhora também não muito simples de acontecer, mas existe um caminho para isso. E aí você está vendo aqui que eu botei só até 40 acertos, né? Que o aluno que acertou 41, 42, 43 numa prova anterior ou num simulado recente, esse cara já não tem mais problemas em matemática para serem resolvidos basicamente. É lógico que sempre tem algo para ser aprendido, ele pode se manter no ritmo que ele vem estudando, mas ele não há motivo de preocupação nessa matéria para ele. Ele pode se preocupar com outras disciplinas que talvez estejam sendo o calcanhar de Aquiles para ele, mas não a matemática nesse caso. Então eu estou preocupado com as faixas de acertos, que eu acredito que ainda existe um espaço para o aluno melhorar o desempenho dele no dia do Enem, tanto para o iniciante, como para o intermediário, como para o avançado. Então o que eu quero deixar aqui, como uma espécie de lição de casa para você, desse nosso primeiro episódio, é você refletir se o tipo de preparação que você tem feito parece estar de acordo com a prova que você pretende fazer, que é a prova do Enem, por exemplo. A sua preparação parece estar realmente bem voltada para o Enem ou parece uma preparação meio genérica, aquele tipo que parece que vale para tudo e que às vezes não vale para nada direito? Está voltado muito para o Enem? E segunda coisa, a sua preparação parece estar bem ajustada para o nível que você tem nesse momento? Para o nível de aluno que você é em matemática, seguindo, por exemplo, essa classificação que eu sugeri? Ou você está indo no ritmo aí da manada, da galera, está fazendo o que todo mundo está fazendo, achando que se resolve para os outros, vai resolver para você? O que tem acontecido na sua preparação? Né? Se for o caso, deixa aí nos comentários, que a gente pode dialogar um pouco sobre isso, ou me procure no Instagram também, eu vou estar à disposição para a gente conversar sobre isso também, porque o que acontece aqui é o seguinte, pessoal, não adianta eu apresentar técnicas de estudos até que você saiba aonde é que você quer chegar. E até que você saiba onde é que você está nesse momento. Qualquer viagem que você vai fazer depende de você avaliar onde é que você está agora e para onde você quer chegar. Ou aonde você quer chegar. Senão, nem o Waze vai te ajudar para fazer essa trajetória. Então, quando a gente for pensar nesse caminho, que é o próximo vídeo, né? Qual é o caminho para cada aluno desse na sua preparação para a prova do Enem? Tente se enquadrar primeiro numa dessas categorias, mas não simplesmente na base do achismo. Faça alguma prova ou pense sobre o que você fez recentemente e tente se enquadrar em uma dessas categorias. Vai te ajudar demais para que você depois possa realmente escolher as técnicas, os métodos mais apropriados para você na sua preparação de matemática, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo é isso. Próximo vídeo vamos falar então sobre os caminhos da preparação. Se você sabe onde você está agora, se você sabe onde você quer chegar, como é que você trilha esse caminho para chegar lá, tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Nos vemos nos próximos vídeos dessa sequência, dessa série de 12 vídeos de como estudar matemática para o Enem. Um grande abraço a todos e até a próxima.